Guerra civil prepara um ambiente de uma guerra civil que realmente está acontecendo nos Estados Unidos, em um ambiente meio pós-apocalíptico, mas eu acho que falta substância no roteiro, falta substância no conflito da guerra e no desenvolvimento dos seus devidos personagens. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e antes de mais nada, como sempre, já quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixarem bastante like para dar aquela força marota e compartilharem o vídeo com seus amigos, afinal estamos aqui falando sobre um dos grandes filmes aí, né, um dos filmes mais aguardados desse ano da A24. E vamos lá, Guerra Civil ele vem com esse propósito, né, ele vem com essa ideia de realmente apresentar um ambiente dos Estados Unidos que está tomado por uma guerra civil e que a gente vai ter personagens ali no meio, né, nas situações de personagens ali no meio, como a Kristen Dunst e o Wagner Moura, né, nosso querido Wagner Moura aí de Tropa de Elite e vários outros filmes brasileiros que ele já fez. Nosso ator brasileiro, né, de certa forma. E eu acho que quando a gente vem aqui no Guerra Civil, existe uma preocupação muito interessante nesse filme, que é o seguinte: a A24 ela deu diversas. Ela falou várias vezes que esse filme aqui é um dos maiores filmes dela, que é um dos filmes com maior orçamento que ela já fez e tal, né, do estúdio dela. E eu acho que quando a gente vem aqui no Guerra Civil, além dele vir com esse propósito muito grande e tal, eu sinto que é um filme que não tem muito o que dizer. Ou seja, eu acho que ele vem no momento certo, que é o momento de que está rolando realmente umas discussões ali políticas lá nos Estados Unidos, né, por conta das eleições americanas, mas eu sinto que quando ele tenta abordar o conflito da guerra civil que ele cria aqui nesse filme, aqui, nesse ambiente meio pós-apocalíptico, nunca funciona de uma forma muito bem feita, porque eu sinto que o roteiro é o principal problema desse filme é o roteiro. Eu acho que ele peca no desenvolvimento dos seus personagens e na falta de substância de devidos conflitos que o filme tenta apresentar. Ou seja, a gente vai ter personagens aqui como a Kristen Dunst, que ela faz uma das protagonistas do filme e que a personagem dela demonstra ter uma carga dramática interessante, mas eu sinto que o filme nunca desenvolve essa carga dramática da maneira que tinha que ser desenvolvida. O Wagner Moura, ele faz o jornalista louco que já está acostumado com essa ideia de ir no ambiente de guerra e documentar tudo o que está acontecendo ali e tudo mais, mas eu também sinto que é um personagem que falta uma substância a mais nele. Ele é o que ele é, mas, sabe, tipo, não tem desenvolvimento de personagem nele. Os personagens desse filme aqui eu sinto que eles são muito simplórios, eles são muito simplistas e quando o filme podia ir um pouco mais além, ele podia desenvolver um pouco melhor esses personagens, ele perde essa chance, tanto de desenvolvimento de seus personagens, quanto do desenvolvimento do conflito que o filme tenta gerar em torno da guerra que está acontecendo. O foco do filme não é sobre a guerra civil, é sobre a construção de uma discussão ali em cima do fotojornalismo, né, e tal, que é o emprego que a Kristen Dunst e o Wagner Moura têm no filme, né, junto com a personagem da Kelly Spann, que fez a Priscila recentemente, que ela tá bem nesse filme e tal, acho que ela tem um papel interessante de ser uma fotógrafa novata ali e tal, e que a Kristen Dunst vai ser meio que uma mentora para ela ao longo do filme. Só que eu sinto que é um filme que, como eu falei e repito, ele falta substância no roteiro. Por mais que seja um filme tecnicamente bem feito, eu acho que ele tem uma fotografia muito boa, uma direção muito suave, eu sinto que o tempo inteiro falta uma substância no roteiro, falta algo a mais, um tempero a mais naquele roteiro, sabe? Esse filme aqui ele é dirigido pelo mesmo diretor que fez o Man, né, As Mil Faces do Homem, e esse para mim é o segundo filme desse diretor que eu sinto que eu terminei o filme sem entender o que o filme queria passar. Da mesma forma que eu terminei o Man, sem entender o que de fato, o que aquele filme queria me passar, eu termino Guerra Civil com a mesma sensação de que é um filme que ele tenta, por tentar abordar questões muito interessantes, mas ele nunca chega a lugar nenhum no final das contas. Ou seja, ele é um filme que ele não sabe se ele vai ser um filme de guerra, uma guerra de guerra, que ele vai ter as cenas de ação ali e tudo mais,
se ele vai ter os conflitos da guerra civil ali no meio dos Estados Unidos, ou se ele vai ser um filme sobre as discussões sobre o fotojornalismo dentro daquela guerra ali, sabe? Fotojornalismo como uma área que está sempre tentando documentar os eventos históricos que estão acontecendo no mundo. E eu sinto que é um filme que ele termina para mim com uma sensação muito vazia, uma sensação de que falta algo nele para que eu me conecte com aqueles personagens, com aquela história, e principalmente que eu termine o filme de uma maneira que eu entenda o que o filme quis passar, qual que foi as discussões que o filme queria passar, porque eu sinto que esse é o principal problema do roteiro. É um roteiro que, por mais que seja muito simplório, ele deixa um final tão aberto sem interpretação que falta um senso de beleza. O que o filme quis passar no final das contas? Qual é a história desse filme? Qual que é as discussões que o filme tenta passar? Qual que é os temas que ele vai te causar? Então, querendo ou não, acho que o Guerra Civil, por mais que ele seja um filme muito bem produzido, tecnicamente ele é muito bem fotografado. O orçamento dele, por mais que seja esse orçamento grande e tal, eu não sinto também que o orçamento desse filme seja algo extremamente absurdo, que a A24 gastou milhões para fazer esse filme aqui, porque eu sinto que é uma direção que ela tem um escopo muito grande, ela tem uma grandiosidade muito grande, assim, nos cenários, mas, sabe, eu fico com essa sensação vazia no final das contas. Para mim é um filme que daqui uns 2 meses ele vai se tornar para mim completamente esquecível, e é isso, infelizmente para mim é um filme que não funcionou tanto quanto eu gostaria que tivesse funcionado. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Guerra Civil, de Wagner Moura e Kristen Dunst. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!